biólogo, então sou muito ligado a Darwin e ao darwinismo. Então, portanto, vou falar muito do ponto de vista de seleção natural e de coisas semelhantes. Mas não vai ser uma palestra biológica que ninguém vai gostar dela. E eu vou começar contando histórias para você. Tem o leão marinho do Pacífico, que, na época do acasalamento, eles vivem o tempo todo no mar. E, na época do acasalamento, eles se reúnem todos numa praia. E chegam primeiro os machos. E os machos competem naquela praia pela posição no centro da praia, e aqueles que ganham na competição vão ficando no centro, e aqueles que perdem na competição vão ficando mais afastados. Depois chegam as fêmeas, e as fêmeas já sabem que quem está no centro da praia é aquele que ganhou a competição para ficar ali. Então, assim, as fêmeas todas tentam se aproximar daqueles que estão ali. E vão também, à medida que o espaço vai faltando, vão indo para a periferia da praia. Nós estamos falando de uma coisa que é básica na seleção natural, que é competição, né? E competição está presente na natureza muito forte. E tem outros casos enormes de competição. Os leões eles matam os filhotes, inclusive, no processo competitivo, para poder a fêmea entrar no cio novamente e eles poderem procriar, porque dentro do processo de seleção natural e de evolução, a gente precisa procriar para passar o seu gene para frente. E isso, o ser humano é parecido. O que nos difere no processo é que nós temos o livre-arbítrio, porque nós temos inteligência, mas nós somos parecidos, está um pouco gravado em nosso DNA o processo competitivo. Tem muita gente que não gosta disso, inclusive Suzana, minha mulher, que falou hoje de manhã, briga comigo todos os cafés da manhã por causa disso, porque eu fico dizendo, não adianta, é da natureza isso, nós somos competidores, e é da natureza. E ela disse, não, mas não tem que ser assim. Eu falei, não tem, mas é. E aí, mas eu não queria dizer que só tem competição na natureza, porque não é assim, não só tem competição, tem cooperação também. Tem muitos casos de cooperação. E a gente não tem que se apegar aos casos de competição, tem que se apegar aos casos de cooperação. Porque o que eu fico dizendo é que o que nos trouxe até aqui, do ponto de vista de evolução do homem no planeta Terra, principalmente da presença do homem no planeta Terra, não vai nos levar para um futuro brilhante. O que a gente fez até agora com os recursos naturais, com a natureza, se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, não vai ser um futuro brilhante. Eu não antevejo um futuro brilhante. A gente precisa fazer uma mudança. E essa mudança, a meu modo de ver, tem que ser baseada no nosso livre-arbítrio e na cooperação, na nossa possibilidade de fazer cooperação. E daqui a pouco eu vou dizer a vocês por que eu estou falando principalmente isso. E as cooperações existem. Os mesmos leões que competem, como eu mencionei, eles cooperam também para caçar. Eles só caçam de forma cooperativa. E os búfalos da África cooperam o tempo todo. Quando tem algum deles ameaçado, os outros todos entram para proteger aquele que está ameaçado de um predador. Ou mesmo o cachorro do Cabo, que é um cachorro do sul da África, quando um deles está doente, os outros todos regurgitam comida para ele poder se fortalecer. Casos que são difíceis de explicar do ponto de vista de evolução, porque você está deixando recursos naturais que te tornem mais forte ou mais apto para que outros sobrevivam. Mas isso está explicado pela cooperação, porque se o outro sobreviver, você tem vantagens com isso também. Nós estamos numa ágora, né? Pelo menos pensamos que estamos numa ágora aqui. Hoje de manhã, eu passei a manhã toda pensando assim, como é que será que era uma ágora? Porque é uma imagem, é difícil da gente imaginar, né? Uma praça central de uma cidade onde a democracia se estabelece, onde as pessoas vão para conversar o futuro, com o espírito de tudo aquilo que foi nos dito hoje de manhã, do ser humano espetacular, conversando numa praça e decidindo o futuro daquela comunidade e de cada um deles. E eu não consegui imaginar uma ágora perfeita. Na minha cabeça não foi suficiente. Mas eu fiquei pensando numa ágora tupiniquim. Eu fui com uma grande antropóloga, Isabel Giannini,
ela é uma antropóloga jovem, muito importante, que trabalha com os índios Xicrim do Cateté, os Caiapós. E a mãe dela é a Lux Vidal, que é uma super antropóloga da USP, super. E estavam nos Caiapós, estava Isabel, estava a Lux Vidal, e os Caiapós estavam discutindo a exploração de mogno. E havia dois grupos dentro, naturalmente, os mais velhos, o Conselho de Sêniores a favor da exploração, e os jovens contra a exploração de mogno. E a taba, porque as aldeias indígenas dos Caiapós têm aquelas casas grandes que a gente vê no filme, mas tem um grande espaço assim no meio, e ali se reuniam um grupo desses dois grupos reunidos e discutindo, falando. A Isabel, que é muito pequenininha, os índios não são muito altos, mas ela é muito pequenininha, trepava num toquinho de pau, trazia um traquinho de pau, punha, subia e entrou na discussão fortemente, enquanto Lux Vidal, a mãe dela, sentada ao longe como uma antropóloga clássica, só com papel e lápis, descrevendo tudo que ela via. E a Isabel brigando ali na ágora indígena, pela não exploração do mogno. E essa discussão levou um dia inteiro, e eles iam, de vez em quando, parava a discussão, e eles andavam, algum deles andava e andavam 50 metros assim, e aí todos os outros andavam 50 metros para lá, a Isabel com o toquinho dela, e a discussão continuava lá. Então, a discussão não parava, era o tempo todo. E eu fiquei imaginando que essa ágora Tupiniquim era a nossa ágora, mas fiquei, acima de tudo, imaginando como era importante uma ágora, um espaço de discussão, um espaço de conversa, um espaço de você poder pensar e conversar sobre o futuro, sobre as coisas, sobre você mesmo. E isso me levou a pensar na evolução da sustentabilidade. Porque, bom, antes disso, eu pensei também numa coisa que o professor Antônio Carlos me ensinou. Ele me ensinou... Um dia eu estava conversando com ele sobre a instituição que eu criei, e eu dizendo assim, é uma instituição muito horizontal, e a gente não quer ninguém mandando em ninguém. Como é que a gente resolve isso? Ele falou, nas escolas, a maneira de resolver isso é com uma coisa que a gente chama de combinados. Muitas escolas usam o combinado, quer dizer, reúne todo mundo na ágora e combina alguma coisa, e discute, e fala assim, não, está combinado que não pode fumar em classe. Então, daí para frente, é obrigação de todo mundo seguir com esse combinado. Então, o combinado é uma coisa que, para mim, é muito importante, e vocês vão entender por que eu estou falando dessas coisas daqui a pouquinho. E aí, eu pulei, no meu pensamento, para a grande ágora da sustentabilidade, que é a Assembleia das Nações Unidas em Nova York. É lá, não fisicamente lá, onde se discute todas essas coisas que a gente convive com elas no dia a dia, relacionadas à sustentabilidade. E começa, e eu sou velho o suficiente para ter vivido tudo isso, em 1970, essa versão moderna dessa decisão, na Conferência de Estocolmo. E na Conferência de Estocolmo, onde se discutia, pela primeira vez, publicamente, a humanidade parou para pensar nas consequências do que vinha fazendo com o planeta e com a Revolução Industrial, principalmente. E 70 foi marcante, a primeira das grandes conferências da ONU sobre sustentabilidade. E foi marcante a posição do Brasil, inclusive, porque os diplomatas brasileiros disseram assim, não, o pior tipo de poluição que tem é a pobreza. Manda as indústrias todas poluentes para o Brasil. E aquele era o tempo dos militares no poder, não se podia discutir muitas coisas, e o fato é que as indústrias poluentes vieram para o Brasil, várias delas foram parar em Cubatão, e Cubatão de São Paulo sofre consequências até hoje com essa situação. De 72, que foi a Conferência de Estocolmo, para 92, houve uma mudança imensa no mundo. Em 92 foi um momento de grande esperança do ponto de vista de sustentabilidade. Todo mundo estava esperançoso na Conferência do Rio de Janeiro, onde se assinaram 5 documentos fundamentais internacionais, inclusive a Convenção de Biodiversidade e a Convenção de Clima. E eu estava lá e também super esperançoso. E o IP, a instituição que eu criei, nasceu na Conferência de 92.
E daí para frente foi evoluindo para 2002, 2012, Rio+20, e assim sucessivamente. E esses conceitos todos foram mudando, foram se adaptando, como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e não só esse, mas, ultimamente, com uma entrada das grandes empresas no processo, com o conceito de ESG, que é ambiental, social e governança. Então, tem uma evolução, também tem uma evolução nesse processo. Essa evolução acontece sempre a cada 20 anos na Ágora da ONU. E aí tem uma complicação grande, porque a ONU, as decisões da ONU são por consenso. Elas têm que ser tomadas por consenso. E na Conferência do Rio eu assisti isso. O documento original é um documento muito bem feito por técnicos, combinando as regras do jogo para o futuro. Mas depois entram os diplomatas, e os diplomatas vêm, e para os diplomatas aceitarem, eles precisam estar satisfeitos que aquilo é bom para o país deles. E aí vem uma grande complicação, e foi falado hoje, até a palavra... eu tentei anotar o que era. O senso de pertencimento à família humana. E aí desaparece o senso de pertencimento à família humana completamente, porque cada diplomata está ali defendendo o seu grupo, em competição feroz, não em cooperação. E enquanto isso não mudar, enquanto não houver cooperação, a gente vai continuar assistindo vacina de Covid ser jogada fora num país e o outro país faltando. Nós, como humanos, não compreendemos que fazemos parte da mesma espécie, nos dividimos em grupos e estamos competindo, com consequências complicadíssimas para o futuro de nós todos. Coisa que nós não vamos deixar acontecer nessa sala, não é? E aí, o documento finalmente é assinado pelos presidentes da República, ele tem pouca força, porque foi todo transformado em se possível, quando for possível, e aí vai para os países, inclusive, para ser ratificado pelos congressos, nem sempre é ratificado, muitas vezes é. Tem muitos avanços, mas tem muito para avançar ainda. E aí, isso tudo nos leva ao que nós estamos vivendo hoje, e, nos últimos anos, as grandes empresas entraram no processo também, entraram de forma positiva, então tem alguma esperança nesse lado também, porque elas têm muito poder, e a gente tem que ver por onde que isso vai caminhar. Mas isso nos traz para minha mensagem final, antes da gente começar a trabalhar, que é a mensagem que sintetiza essas coisas todas, que é nós vamos ter que trabalhar agora respondendo perguntas sobre esse futuro, sobre essas coisas, e aqui na nossa Ágora. E aí, eu acho que eu estou conclamando vocês a dar uma contribuição e mostrar que é possível a gente cooperar nas soluções dos nossos destinos por um mundo mais sustentável. Então, com esse... eu não sei se eu fui animado o suficiente, porque falei de coisas que são da realidade, mas continuo animado o suficiente e espero que todos estejam animados o suficiente para a gente pensar, trabalhar, discutir e conversar e achar boas soluções para que a gente possa incluir sustentabilidade, principalmente na educação, que vai ser a nossa pergunta, e educação que todos nós sabemos que é fundamental para o futuro da própria sustentabilidade. Um depende sensivelmente do outro. Então, paro por aqui, agradeço, já falei demais. Vamos... Andréia, você... Cadê a Andréia? Andréia, você quer falar das perguntas? Obrigada. Isso. Bom, gente, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo essa atividade agora. Estamos entre educadores, eu acredito, a maioria de vocês. Então, nós elaboramos 2 perguntas que têm relação com o que o Cláudio acabou de conversar aqui com a gente, mas, sobretudo, para a gente pensar em educação, né? O que a gente pode fazer dentro da educação para nos levar a uma sustentabilidade planetária. Mas, antes, a gente vai pensar nessa pergunta aqui. Que modelo de educação nos trouxe até aqui, com os desafios socioambientais evidentes que se impõem a nós? Né? Então, vamos parar um pouquinho e olhar para o planeta, para tudo que está acontecendo.
A gente pode olhar para Uberlândia, pode olhar para o estado de Minas, para o Brasil, para o mundo, refletir sobre isso e pensar que modelo de educação é esse que nos fez assim, que está deixando o planeta desse jeito. Tá? Então, a gente vai ter um momento para pensar e elaborar respostas para essa pergunta. E depois a gente vai ter outra, mas não coloca ainda não. Não coloca ainda não. Eu não quero gerar essa ansiedade. Antes disso, antes da gente já passar para a próxima pergunta, eu quero explicar como vai ser a dinâmica aqui. Nós somos muitos, né? E não vai dar para conversar, para ter um diálogo sentados nesse formato aqui, nessa configuração de sala que a gente está. Então, eu vou sugerir para vocês bagunçar a sala, tudo bem? Por mim, tudo bem. Depois a gente vê aí o que acontece, mas a gente vai dar uma bagunçada, tá bom? Eu sugiro formar aquela fileira lá atrás, um grupo, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, que pode... Vocês três, eu vou pedir para se juntar ali, ao grupo 4, tá bom? Isso, obrigada. E aqui também, né? Lá atrás, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Tá legal? E aí, em cada um desses grupos, vocês vão discutir a mesma pergunta. Pode mudar a cadeira de lugar, sentar no chão, como vocês quiserem, tá bom? Isso, aqui está fácil, dá para sentar ali na frente. Tá legal? Só que eu preciso, gente, que cada fileira tenha um redator, alguém que vai anotar as principais ideias. Tá legal? Porque, no final, a gente vai ter uma plenária e eu vou representar vocês, né? Eu vou precisar sistematizar as ideias de vocês e apresentar no final em plenária. Então, eu queria, em cada grupo aí, né, que já estão nomeados os grupos, eu queria que o redatora, levantasse a mão. Claro. Então, a gente reduz a 1, 2, 3, 4 grupos. Tranquilo. É bastante gente para falar, vocês vão precisar medir bem o tom de voz, né? Porque senão vai ficar Mas ótima ideia. Não vai causar tanto transtorno físico assim, né? De movimento da sala. Tudo bem? Gente, pode ser assim? Maravilha, então. Agora, redatores ou redatoras de cada grupo. A Andréia levantou a mão aqui. Temos uma. Precisamos de mais 3 redatores. Isso, vocês se juntam lá. Mas, gente, espera aí, eu quero os redatores primeiro, por favor. Espera aí. Quem pode se comprometer? Vocês querem reunir para decidir? Beleza. Aí eu passo nos grupos e vejo quem vai ser redator. Isso, obrigada, gente. Tempo. Cadê a menina do Iamar? Porque a Ludmila falou e não falou de tempo. Ela disse que era 40 minutos, mais ou menos, né? Pra cá? Foi o que ela falou, eu acho.
dancing and prancing, moving, keep on moving, flying, stop the crying, choosing, body cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, then keep on dancing and prancing, moving, keep on moving, flying, stop the crying, choosing, body cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer. Dancing and prancing, moving, keep on moving, flying, stop the crying, choosing, body cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, keep on dancing and prancing, moving, keep on moving, flying, stop the crying, choosing, body cruising. Music is the answer. Music is the answer. Music is the answer. Music is the answer. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer. Soy el fuego que
fuego que if the rain was coming, hey, will you break this promise? If the rain was coming, hey, will you break this promise? If the rain was coming. If you get to hear me now, know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. The things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses are some to speak out your mouth now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. 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 If
Pessoal, caminhando aí para os 5 minutos finais, eu queria só colocar um salzinho, uma pimentinha aí na pergunta, tá? Porque a gente está caminhando já para os 5 minutos finais. Pensem na escola de vocês, na escola em que vocês estudaram, onde vocês se formaram, as escolas, né? Porque a gente não passa por uma só, mas pensem nas escolas por onde cada um de vocês passou. O que essas escolas fizeram com vocês para a gente estar nessa realidade ambiental caótica que a gente está agora? Tá bom? 5 minutos finais, tá? A gente vai partir para a apresentação e a próxima pergunta. Esse cara que me consome, nem sei seu nome ou número do telefone. Por ele me disfarço, não me acho. Eu não sou super mulher, nem fui feita de aço. De sua corre fio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a 1000. Fale, não me calo, faço bem, me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Que nego é esse que despertou meu interesse? Que nego é esse que eu tô ganhando há vários meses? Que nego é esse? Não marco tocando um blefe. Que nego é esse? Te pego qualquer dia desse. Deus de ébano, sua giga é o melhor. Ai, eu me sinto tão só. Desafio a gravidade, o mundo gira, gira à toa. Na certeza que um dia ficaremos numa boa. Eu sei, eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Se for atração, eu não sei não. E se for paixão, eu não sei não. Se for do coração, eu não sei não. Eu tô que tô tomada pela emoção. Sua corre fio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a 1000. Fale, não me calo, faço bem, me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Acordei antes das 6 num domingo e nem liguei. Eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei. Que debaixo desse céu tudo tem sentido, tem razão e tem porquê. Se eu já tenho esse amor, então não existe nada mais que eu possa querer. Só quero um mundo um pouco mais suave, mais real. Se for pra ter guerra, então que seja de amor. Mais sorrisos de verdade e mais gente transformando a vida pra melhor.
Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então. 1 minuto? Alguém te perguntou como é Eu vou pedir para cada... Desculpa, gente, entrar assim na conversa de vocês. Mas eu vou pedir para cada redator rapidamente falar assim o que foi discutido, tá bom? Em cada grupo. Estão prontos? Preparados? Eu vou dar o microfone. Tem mais um? Tá. Quem está pronto ou pronta, levanta a mão, por favor. Aqui. Aqui a gente buscou ser cooperativo, então é bem ampla a coisa aqui, tá? Pessoal, por favor, só um... Vamos lá? Vamos lá, gente, vai fazer uma plenária bem rápida, tá bom? Onde cada redator, rapidinho, vai falar quais foram os principais pontos discutidos, as principais ideias. É bem rapidinho, tá bom? A gente A falou, Andréia né, vai começar aqui, eu já chego aí, tá bom? olhando um pouco para a educação que a gente teve, né, que é o que realmente nos trouxe até aqui, a gente vê um cenário de uma educação muito tradicional, sem uma abordagem ambiental, onde o meio ambiente era visto como algo a ser explorado, muito além da subsistência. Uma educação que tem um contexto muito distante do que seja o humano, do social, um modelo baseado na abundância, ou seja, os recursos naturais eles são infinitos, eles nunca vão se acabar. E a gente foi se distanciando de um pensamento circular, que é o que a gente vê nas comunidades indígenas, né? no pensamento das comunidades indígenas, e que é um pensamento holístico. É uma educação para competição e onde você tem um território a ser explorado. Espera aí que tem a complementação aqui. A gente foi cooperativo até na redação aqui. E também uma educação que não incluiu o sentido da natureza para cada um, né? Que não trouxe as vivências, né? Em que a gente usa todos os nossos conhecimentos, não só os intelectos, né? Mas a vivência mesmo, às vezes, até sensorial da natureza. Isso não está colocado dentro dessa educação formal. E como isso também muda, né? De geração para geração. Então, esse sempre está fora. Então, a natureza sempre está fora de nós, ela nunca está dentro. Então, é um pouco das reflexões que a gente colocou aqui, que está em complemento ao que a Andréia nos trouxe. Alô? Está me ouvindo? Então, vou falar bem rapidamente aqui o que a gente pensou. Então, a gente pensou que não era simplesmente
simplesmente um modelo só de educação, mas um modelo de sociedade, um modelo econômico, né? Mas pensando na escola, né, nesse modelo econômico, tá me ouvindo? Nesse modelo econômico que a gente vive, essa escola que é voltada para o mercado de trabalho, né, uma escola, uma educação tecnicista que reproduz esses conceitos, esse modo de pensar, esses paradigmas desse modelo de sociedade que a gente vive, né? Então, esse privilégio privilegia os conteúdos em detrimento, né? Então, esses conteúdos, né, essas matérias conteudistas, em detrimento da ética, do senso crítico, da criticidade, da criatividade, também ligado com um pouco do que a gente ouviu hoje cedo, né? Então, tudo isso vai contribuindo para o nosso entendimento de educação separado do que, igual um pouco do que ela falou, assim, esse pensamento fragmentado, que a gente não faz parte da natureza, né? Então que a gente vai explorar esses recursos, né? Então foi mais ou menos isso que a gente pensou. Então a gente ficou pensando talvez assim, tá, qual modelo de educação que é possível pensar a partir daqui, né? A partir dessas reflexões que a gente fez. Tem alguma coisa que ficou faltando? Acho que é isso também. Eu acho que vai acabar ficando meio repetitivo, mas... Pessoal, boa tarde. Aqui acho que a gente vai ter um pouco da síntese de alunos, né? Aqui 90% são alunos, são estagiários que trabalham com a gente, e acho que a gente vai ter algo interessante aqui do que eles têm como visão. Fazer com que os alunos desenvolvam um senso crítico. Não existe a docência sem a discência. O aluno como sujeito protagonista do seu próprio conhecimento. Escola crítica. O aluno como centro da aula. Aí eles querem continuar no estágio, eles colocaram aqui o PEAC, Programa Escola Água Cidadã, Programa de Educação Ambiental, que faz, né, as atividades interativas com os alunos, né, ali desenvolvendo, discutindo e construindo novas ideias de convivência, né, nesse ecossistema maravilhoso que temos. E a educação bancária, né, que nos trouxe até aqui, a imposição do conhecimento ao aluno, que é elaborado na condição de simples depositário do conhecimento, e a importância da educação ambiental, a forma que um meio ambiente é retratado dentro dessa escola tradicional. Recursos, né, naturais, educação capitalista tradicional, a educação extrativista. Então é isso que a nossa turma aqui, né, pensa disso, né? Uma mudança de paradigma, né? Essa educação que é vertical, ela precisa se tornar uma educação horizontal. Bom, boa tarde. Nosso grupo aqui, muita coisa que todo mundo já colocou aqui, já colocou, né? Pensando na resposta aí da pergunta, a gente acha que o que nos levou à atual condição, né, que nós estamos vivendo aí, é por causa também do que um grupo falou, que não é só de um modelo de educação tradicional, que a gente colocou que é sim, por causa de um modelo de educação tradicional, vertical, como o colega lá acabou de colocar, mas também em função, né, do próprio mundo que a gente vive, principalmente um capitalismo consumista. E que esse capitalismo consumista ele levou a gente a várias práticas que hoje nós estamos falando de sustentabilidade, mas estamos todo mundo consumindo a água dentro de uma garrafinha descartável, né? Que vai ser jogada fora, porque não dá para reaproveitar isso aqui, certo? A segunda ou terceira do dia já, Pois né? a segunda ou a terceira do dia, né?
às vezes sem dar a destinação correta, como os colegas aqui apontaram. Então, assim, tem a ver com o nosso próprio modelo, não só capitalista, mas tem a ver também com o modelo de educação tradicional, tecnicista, preocupado só em repasse de conhecimento, sem considerar as vivências dos nossos alunos, sem levar isso para a realidade, sem levar isso para a vida dele, né, sem tornar isso possível. E a gente não se preocupou em também informar para a vida. A gente perdeu algumas coisas que estavam dando certo e que a gente achava que estava errado, e hoje a gente vê que estava certo. Por exemplo, a gente estava comentando aqui, na minha geração, né, aí, considerando que é mais da minha geração, os nossos pais tinham coisas bem bacanas, modelos bem legais, sustentáveis. Né? Eles não iam no supermercado comprar feijão, por exemplo, dentro de cada embalagem, dentro de cada saquinho. Não, ele tinha que ir lá e comprar porções, e muitas vezes levar a própria embalagem dele para poder despejar ali dentro. Ele ia para a feira levando o carrinho de feira ou levando a bolsa dele de feira para já colocar o produto lá dentro. O leite ele era dentro de garrafas que eram retornáveis, que vinham e voltavam. Eu ainda cresci dentro de uma época onde o refrigerante ainda vinha dentro da embalagem, que também era retornável. E a gente foi abolindo isso tudo em função desse mundo louco, desse mundo capitalista, consumista que a gente vive e que a gente também não quer abrir mão dele. Né? Então, tudo isso nos levou a esse modelo de educação que a gente vive hoje, não só em função da educação, mas em função da nossa vida social mesmo, da nossa vida em sociedade. Eu acho que, considerando aí as colocações que os outros colegas já colocaram, e do nosso grupo, eu acho que eu coloquei tudo. Se eu esqueci alguma coisa, os colegas aí me corrijam. Deixa eu só fazer um adendo sobre a garrafinha de água. Certeza, se o Iamar aqui pudesse trazer um bebedouro, um garrafão de água, eles teriam colocado. Existem espaços que eles não aceitam trazer isso. Tá? Então, eles precisam do copo ou da garrafa. Não é que o Iamar queria água, mas não teve jeito. Ou era água, desse jeito, ou não era água. Já foi mandioca. Gente, muito obrigada. Desculpem que eu não perguntei os nomes de vocês. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, nem agradecer lá na plenária, falar o nome de todos, mas pelo menos os relatores, né? Como que é seu nome? Sandra, o seu? Liliane. A Sandra e a Liliane, isso, que fizeram que fez a redação e a complementação. Aqui foi a Andréia Fernanda, aqui foi o Lucas, né? E aqui foi nosso amigo Maria Clara e Larissa. As estagiárias, claro. Andréia, posso só, pessoal, rapidinho, se alguém quiser doar as tampinhas, tá? Nós temos um projeto em Goiânia que a gente ajuda lá, o Tampatas, tá? A gente recolhe as tampinhas, a gente encaminha, né, para a ONG, eles vendem, aí o dinheiro é revertido para a castração de animais de rua e também eles acham um lar novo para esses animaizinhos, tá? Se vocês puderem doar essas tampinhas e puder falar também, né, a gente pode levar, que já é uma política reversa. Tá bom? Combinado? A tampinha, pelo menos, a gente consegue. Ok? Disse. Por mim, está super combinado. Podemos passar para a próxima pergunta, então? Eu vou dar uma sugestão. Não sei, é só uma sugestão, tá? É só uma ideia. Vocês podem... A gente pode até abrir uma votação aqui e a gente decide pela maioria, tá? Vamos bagunçar todos esses grupos aqui, formar 4 novos grupos? Ou vamos manter os mesmos? Levanta a mão quem quer trocar. Não custa perguntar, né? O não a gente já tem. Foi. Ia dar muito trabalho. Bom, gente, então vamos lá. Vamos usar a mesma dinâmica. Se quiser trocar a redatora agora, pode trocar, se não pode permanecer os mesmos estagiários, ou trocar de estagiário. Agora, pessoal, a gente está indo para a próxima pergunta, tá bom? Então, até agora, né, no primeiro momento, o que a gente fez? A gente fez uma reflexão
sobre o modelo de educação que nos trouxe para essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Para esse caos, essa crise climática, ambiental, e que nos leva aí a vários problemas sociais, econômicos, enfim. E agora a gente vai para frente, né? Que modelo de educação nos levará a uma sustentabilidade planetária? Tá bom? Que modelo de educação a gente precisa ter daqui para frente, né? A partir de hoje, quase que ontem, né? A partir de agora, desse instante, de recolher as tampinhas e entregar para o, como é que ele chama? Para o Edgar, né? A partir de agora que a gente vai entregar as tampinhas para o Edgar, o que nos levará para uma sustentabilidade planetária? Tá legal? Então, bora conversar. Se quiser trocar redator, redatora, vocês podem trocar, fiquem à vontade. E a gente tem agora um tempinho um pouquinho maior, tá? Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa
todas as Carolinas do meu Brasil varonil. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonita e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Tentando responder a pergunta: que modelo de educação nos levará para uma sustentabilidade planetária? Que grupo que quer começar? Aqui? Fala seu nome, por favor. Vai lá, gente, eu falo aqui. Pega você e mais alguém. Tá, Pega vamos. o Selismar aqui, ó. Selismar é bom. Bora lá comigo. Vem o redator e um assistente de redação. É bem sala de aula mesmo, tá, pessoal? Agora tem que vir falar aqui na frente, sabe? Aquela coisa de ter que vir apresentar aqui na frente. Vai ser assim agora. Isso, vem um reforço. Aquele apoio moral. Isso, olha lá, olha quanto apoio moral. Ó. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Larissa. E, então, respondendo, né, essa questão voltada para esse modelo de educação, que seria respostas, né, para os problemas voltados para essa questão da sustentabilidade, né? Em contrapartida a essa educação tradicional, que todos nós comentamos, né, acredito que chegamos a um consenso, a gente tem a escola crítica, né, com essa perspectiva totalmente transformadora. E uma metodologia, né, que faz parte dessa escola crítica é de ensino socio-interacionista. Então, a gente vai colocar esse aluno, né, como um sujeito protagonista de todos esses processos. E, para além dele participar desses processos, ele é, em si, um pilar central para que eles aconteçam. Então, nessa perspectiva dessa educação transformadora, o aluno ele entende como todos esses processos acontecem. E, a partir daí, a gente cria um senso crítico muito forte e muito importante para essas questões socioambientais. A gente passa a destruir, né, transformar essa questão da natureza como algo totalmente extrativista e voltado para essa questão dos recursos naturais, né? Tudo isso colocado como recurso. E, entendendo esses processos e agindo como esse sujeito crítico e transformador, a gente tem uma resposta muito interessante para trazer essa questão dessa sustentabilidade planetária. Alguém quer complementar? E, além disso, né, só queria salientar que... Espera aí, deixa eu só ver aqui. Isso. Quem nunca tremeu, né, vindo apresentar trabalho lá na frente? Até hoje. Isso. E, além disso, né, além dele ser sujeito protagonista de estudo e com esse pensamento crítico, ele vai agir como um agente multiplicador de tudo aquilo que ele experienciou e construiu a partir daqui. E esse é um ponto muito importante, né? Dele multiplicar tudo aquilo que ele está aprendendo dentro desse ambiente escolar, que é um ambiente muito, muito crucial para a formação desse jeito, né? Acho que todo mundo aqui tem consciência disso. E é isso. Próximo. Que lindo! Parabéns, gente. Obrigada. Então, venham contar para a gente o que vocês ficaram tentando falar. Chegaram. Mas pode vir, pode vir.
Isso, vem. Só é chata essa luz. Eu acho assim, pensar no modelo, né, modelo de educação, acho pessoal, que tem tanta pessoal, gente. Tem turma. tanta gente, talvez, com certeza, talvez não, com certeza, que tenha talvez muito mais até talvez competência do que a gente para poder tentar, né? Quem somos nós para tentar propor um modelo que a gente pode pensar em fazer, tentar colaborar para que alguém, né? E talvez aí a nova geração que está vindo aí possa trabalhar isso, né? Porque isso é um trabalho que tem que ser pensado, não é uma coisa da noite para o dia, é algo que precisa ser pensado ao longo do tempo, né? Não dá para se fazer mudar a educação, nós não vamos mudar essa educação da noite para o dia. Já estão tentando fazer isso, né? Por exemplo, a gente viu falar em protagonismo juvenil. Eu que trabalho com educação, a gente já está tentando fazer isso há muitos anos, há mais de 10 anos a gente está tentando fazer isso, a gente faz quando dá. Eu acho que o erro seja, talvez, a verticalização do sistema. O vertical, eu acho que é o errado, porque ele vem pronto, de cima para baixo, e talvez quem está propondo não sabe nem o que ele está propondo, né? É esse que talvez seja o erro. Talvez ouvir os pares e tentar trabalhar uma coisa de forma mais horizontal, dentro dessa ideia, talvez a gente consiga funcionar. Mas tem muita ideia boa já aí, já que está pronta para a gente poder trabalhar. Mas, dentro das nossas colaborações ali, do nosso grupo, a gente colocou que, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa de um modelo, né, que precisa trabalhar o pensamento crítico, trabalhar a realidade do aluno, as vivências dele, as experiências que ele tem. A gente precisa quebrar os paradigmas que a gente já tem aí, né, romper esses paradigmas, reconstruir, ou talvez abandonar de vez e fazer outros mesmo, e construir outros paradigmas para a educação. Nós precisamos também trabalhar com uma alfabetização científica, não é só falar, né, como a gente estava comentando ali, não pode cortar uma árvore, não pode matar uma formiguinha. Mas por quê? Né? Onde que está a explicação científica disso? Muita gente, você fala, não corta uma árvore, tá, tudo bem, mas qual a explicação científica para isso? Por quê? Então, a gente realmente precisa de uma alfabetização científica, sim, não dá para abandonar a ciência e falar, não vamos seguir mais nada, vamos mudar completamente. A gente também entende que a gente precisa voltar para uma educação holística, que um grupo aqui até tinha colocado mais cedo. A gente precisa trabalhar o todo, pensar que o indivíduo precisa se sentir como parte do todo. Ele não tem como, se ele não se achar parte, né, alguém do nosso grupo até levantou uma proposta lá de um cartaz, que é de uma mãozinha segurando a Terra, né? O quanto isso é colocar o outro fora do planeta. Se eu estou com a mão fora da Terra, segurando a Terra, eu estou fora da Terra. E, na verdade, não é nada disso, a gente está dentro dela, né? A gente faz parte dela. Então, se a gente não achar, o pessoal até falou disso hoje mais cedo, se a gente não buscar, se a gente não fazer parte, se a gente não entender que a gente faz parte do todo, e que se esse todo aqui não der certo, que, desculpa a expressão, mas estamos todos perdidos, não tem saída, né, para nenhum de nós, se a gente não tiver esse entendimento, se a gente não tiver uma educação nesse sentido, né, não dá. Mas a gente entende que um caminho que a gente acha que é bastante importante e fundamental é investir na educação infantil. Porque os pequenos eles são muito mais abertos, né, para o aprendizado, para o novo, para o diferente. E, pensando nisso, a gente precisa ser exemplo. Porque não adianta nada eu ir lá como professora, falar um monte de coisa para os meus alunos, virar as costas ou ter uma atitude ali dentro da sala de aula que ela está sendo completamente diferente daquela postura que eu estou divulgando, ou daquele ensinamento, ou daquela educação que eu estou trabalhando. Então, se a gente não for exemplo, e ser educador, quem é que sabe do que eu estou falando, é uma missão, é uma vocação mesmo, porque você tem que renunciar a um monte de coisa, porque você tem que mudar a sua postura num monte de coisa. Porque, senão, você não faz seu aluno acreditar naquilo que você está... Vamos dizer assim, você não consegue vender o peixe para ele. Não consegue vender o peixe, é essa a expressão. Então, se você não é exemplo, eu acho que quem está na educação tem que largar a educação para procurar outra coisa para fazer. Porque você está atrapalhando o sistema, desculpa, mas está. Porque é assim, exemplo arrasta, né, multidões, né? Então, a gente colocou isso. A gente precisa também aprender de novo muita coisa, reaprender algumas outras coisas. A gente também colocou isso. E o pessoal colocou a questão de políticas públicas, sem dúvida a gente precisa, mas a gente até comentou. Na parte ambiental, a gente tem excelentes políticas públicas, quem trabalha na área sabe disso. Nós temos algumas legislações que são muito boas. O difícil é cumprir isso, o difícil é colocar isso para funcionar, de fato, né? Mas talvez a gente realmente precisa rever algumas, melhorar outras,
ou talvez até refazer algumas dessas políticas públicas que estão por aí, né? E talvez a gente precise também voltar para o nosso passado, né? Principalmente para o nosso passado mais recente. O que é que a gente fez? O que a gente fez de errado? O que tinha antes que talvez estava dando certo? Então, vamos voltar, vamos buscar isso. O que estava dando certo? Vamos retomar, vamos resgatar isso. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso acabar com tudo e voltar tudo de novo. Talvez não, talvez o que a gente precisa, que todo mundo tem medo, né, é de reestruturar alguma coisa. O que a gente precisa, talvez, é disso. Nós precisamos de uma reestruturação da educação, que não é simples, não é fácil, mas que a gente pode pegar, aprender com os nossos erros, corrigir os nossos erros, e talvez a gente consiga aí formular um modelo que seja melhor para todos nós, aí, dentro das nossas realidades, dentro das nossas vivências. Certo? Acho que é isso. Vou passar para a colega aqui para ela fazer uma complementação. Só um minuto. Vou fazer meu merchan, né, Celismar? Uberlândia, ela acho que está saindo à frente, não a questão da, por enquanto, não da sustentabilidade planetária, mas pelo menos local. Então, a partir desse ano, foi criado um decreto municipal instituindo a questão da educação ambiental no município, principalmente para as escolas municipais. O DEMAI, ele trabalhava muito conosco e a gente ficava um pouco assim, fazia alguma atividade. Agora juntou DEMAI, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um grupo da educação. Cadê os meninos? Levanta a mão aí. Lá do CEMEP. Não, você não é, você é do meio ambiente. Então, a questão assim, dos conteúdos de educação ambiental é muito amplo. Então, para que consiga trabalhar o mínimo, né? Vamos fazer educação ambiental. Aí a história não quer, a geografia não quer. E depois vocês olham um decreto que as ciências e a geografia ela trabalha a questão do 1º ao 5º também e a educação infantil. Está dando resultado. Nós vamos ver resultado disso o ano que vem, né, Daniela? Márcio, Hermes, Celismar, Priscila. Tá? Então, a gente já está engateando, né? Isso é um outro seminário para o semestre que vem ou para o ano que vem, né, para ver os resultados. Mas a gente deu um pontapé e, por ser uma questão de política pública, o prefeito Odelmo Leão instituiu. Então, agora virou lei. Né? Tá bom? Obrigada. Qual será o próximo grupo? Não, tem que vir na frente. Mas o Lucas levantou a mão primeiro lá. Vem, Lucas. A regra tem que ser a mesma para todos os grupos. Não pode um grupo apresentar sentado e outro apresentar aqui na frente, né? Alô, alô. É porque eu não ouço a minha voz no... gente, por favor, um ponto. Boninho. Gente, então, aí eu trouxe a Dani aqui para me ajudar a falar. Mas o que o grupo estava pensando, vou tentar resumir aqui bem rapidamente, é que a gente estava... Pelo que todo mundo falou ali no nosso grupo, né, eu tentei resumir de uma determinada maneira, mas que era simplesmente assim, a inserção da escola na comunidade e a comunidade na escola. Então, esse seria um modelo de educação que a gente estava pensando. Por quê? Então, a gente estava pensando ali sobre a educação ambiental ou sobre a horta na escola, mas que, às vezes, seria muito mais eficiente se isso tivesse integrado com outros âmbitos da sociedade mesmo, e não só na escola. Que a escola não ficasse responsável por solucionar todos os problemas. Né? Então, eu coloquei aqui uma fala de uma das minhas colegas, que passa, sim, pela educação escolar, mas não simplesmente. Aí eu até lembrei da nossa palestra da manhã, né, que falava da educação desde que a gente nasce até o momento que a gente morre. Né? Então, não ficar restrito ao âmbito da educação escolar, na idade escolar, né, mas que isso pudesse também ser compartilhado junto com a comunidade. Né? Então, eu coloquei aqui também, a solução transborda os muros da escola. Né? Então, não é simplesmente a gente tentar solucionar ali um problema muito pontual,
né, se aquilo não for para a sociedade. Ah, vai ficar ali dentro da escola, igual quando eu era estudante, né, no ensino fundamental, a gente fazia gincana, a gente até já conversou sobre isso, né? Gincana de reciclagem. Né? Mas tá, o que adianta isso? Vai ficar ali no âmbito da gincana dentro da escola, ou isso vai sair como uma ação para fora, né, pro resto da minha vida? Né? Eu acho que é isso. Uma última coisa que eu queria falar, antes de passar para a Dani, é que a gente também pensou sobre, porque a gente estava ali conversando sobre vegetarianismo, né, que também foi falado hoje mais cedo, que a gente pensou que sim, as ações individuais são importantes, né, elas não podem ser desconsideradas, mas isso também tem que ser ligado a uma ação política, a pensado numa política pública também, né, porque o que a gente estava falando, não adianta a gente ser vegetariano e defender, por exemplo, um projeto político que defende desmatamento, que defende agrotóxico, né, que defende, enfim, a destruição da natureza, né, de maneira geral. Né? Eu vou passar aqui para a Dani, porque ela vai falar um pouco sobre educação ambiental também. E é isso. Muito bom. Boa tarde, gente. Não, eu peguei o microfone só para falar do... A Lili já trouxe aqui, a Liliane, a gente trabalha juntas, a gente está nessa frente da educação ambiental. Aí eu vi aqui o Celismar com a equipe, a Priscila e o Cláudio, e a Liliane, e eu falei, gente, nós... E o meio ambiente, né, o Márcio e o Hermes, e a gente não combinou de estar todo mundo aqui, né? A gente está sempre se encontrando nesses eventos. Mas uma coisa que eu acho que é bom a gente falar, que a gente também precisa evidenciar as coisas que já estão sendo feitas, né? Porque assim, a gente nós estamos longe de fazer um trabalho perfeito, né? A gente está no ano de implantação, agora com esse decreto, a gente tem uma equipe que ela é multi, né? Eu falo que ela é inter e trans, porque a gente tenta ir além dos componentes curriculares, né? A gente quer criar algo, uma sensibilização, uma consciência, que eu acho que, se a gente contribui para isso, é fantástico. Então, a gente está em um processo de implementação, né, desse programa nas escolas, né, com o decreto, e tem vários tropeços, né? A gente ainda está tendo algumas dificuldades, mas já é algo que a gente está começando. E já tem alguns resultados. Só que nós, enquanto Secretaria de Educação, nós não conseguíamos assim dar muitos passos, porque a gente ficava isolado, né? Então, como o Lucas colocou aqui, aí aqui tem as amigas diretoras de escola que sabem muito bem que é difícil a escola dar conta de tanta demanda, né? Porque a escola transborda, né? As coisas que vão chegando, e é muito difícil a escola dar conta de tantas demandas, porque também tem as demandas sociais, e são várias coisas. E aí a coisa começou a andar num ritmo um pouco melhor quando a gente começou a ter parceiros. Então, esse projeto, ele não é da Secretaria de Educação somente, ele tem o DEMAI com a equipe, né, de estagiários e a equipe do PEAC, dos meninos da Educação Ambiental, tem a Secretaria de Meio Ambiente também, e juntos a gente faz um trabalho. E precisa de investimento, né, porque eles têm uma equipe grande para dar conta também de articular tudo isso, né, e precisou de aumentar a equipe. Né, a gente fala assim que o DEMAI é o nosso primo rico, porque a gente consegue muita coisa junto, e os meninos também do meio ambiente, mas é fazer com que os estudantes, eles visitem lugares, eles possam vivenciar isso, fora dos muros da escola, né? Os parques da cidade, mas não é só parque, porque também a gente não vê a educação ambiental só fora, que foi o que os meninos disseram. Tanto que a gente começou com o tema autoconhecimento, porque eu acho que tem a ver também com a palestra, o meio ambiente, ele parte da gente, a gente é o meio ambiente. Né? Então, acho que se a gente se autoconhece, a gente se vê dentro dessa cultura planetária, a gente também se respeita e respeita o outro, e também está relacionado à ética, à cidadania, e a gente parte desse autoconhecimento. E, a partir disso, a gente também vai criando essas redes. Então, ele precisa ver se isso também precisa passar pela formação de professores, porque os professores, eles também precisam se alimentar disso, porque a gente vê hoje no Brasil, né, que está no mundo, mas uma educação ambiental muito clichêsada, que fala-se muito em uma superficialidade, né, de é só reciclagem, é só coleta seletiva. Então, é algo muito maior.
e a gente precisa de uma curadoria de conteúdo para passar para o professor, para ele trabalhar legal. Então, o que a gente tem feito hoje, né, então, eu tenho o Leandro ali, que é meu colega, que também nós somos da geografia, a gente tem trabalhado muito nessa vertente, a gente trabalha com as temáticas, articulado com o DEMAI e a Secretaria de Meio Ambiente, e os professores também vão a campo. Os professores também fazem esse trabalho com a gente, para a gente passar esse material de qualidade, para a gente discutir sobre, para ele ter esse direcionamento para levar para a sala de aula, para o estudante ter esse também visitar esses espaços, vivenciar tudo isso, né? E o trabalho precisa ser articulado e envolve muitos profissionais. Não é só o professor, não é só a escola. E eu acho que nisso a gente tem ganhado. Então, só nesse semestre, a gente, pelo que a Priscila passou para nós, né, foi até um ganho. A gente atendeu mais de 10 mil estudantes, mais de 189 atendimentos, né? Só nesse primeiro semestre. Eu acho que na Secretaria de Meio Ambiente foram mais de 70 visitas, pelo menos até o que a gente tem resistido. Então, assim, tem surtido um efeito, a gente já tem muito ainda a se fazer, mas já é um passo importante. Então, e o fato da gente estar aqui junto, e essa equipe desse encontro que não foi combinado, e isso já acontece várias vezes, é uma forma desse trabalho articulado, né? De outros órgãos e outras secretarias se mobilizarem, a sociedade, a comunidade. Eu acho que é isso que vai fazer a gente avançar um pouco. Secretária de Educação, né? Sozinho. O último grupo agora, Andréia, Fernanda. A gente falou um pouco aqui no grupo sobre essa necessidade de criar os mitos que deem identidade para a nossa ação, como bem nos lembrou hoje, né, a palestra da nossa amiga. A floresta como parte da gente, ou como o homem como parte da biodiversidade, não alguma coisa que está desconectada do nosso organismo. A gente precisa de criar uma reconexão com a natureza e respeitar os diferentes contextos dos mais diferentes territórios, né? Só se a gente pensar em termos de Brasil, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, com realidades geográficas, com realidades culturais, econômicas completamente diferentes, e isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa uma educação aí para a conservação. Acho que já foi falado bastante do que a gente refletiu aqui também, e uma parte aqui também do grupo trouxe muito uma educação partindo do autoconhecimento, da consciência, do eu, né, do eu comigo mesma, do eu com o outro e do eu com o meio, né? E nesse do eu com o meio, todo mundo faz parte da educação, né? Quando você está no ambiente da escola, é o professor, é a equipe administrativa fazendo aquela vivência conjunta com aquele aluno, para trazer uma profundidade conceitual do que é meio ambiente, né, do que a colega acabou de falar, para ir além, né, desses conceitos só da reciclagem, só de resíduos, mas o que é esse meio ambiente. E a gente trouxe uma reflexão que é do adulto também, né, que ele precisa ressignificar também muito dessa experiência que ele tem com o meio ambiente, né? Para partir de mudanças que sejam possíveis para o meio ambiente. As ações precisam ser tomadas por esse adulto já agora, né? Com essa interação com essa criança. E para que esse adulto possa retomar o senso crítico em ambientes também não tradicionais de educação, né? Em ambientes, por exemplo, do ambiente de trabalho, né? Onde o ambiente tem que ser a aprendizagem tem que ser um ambiente de qualquer lugar tem que ser um ambiente de aprendizagem, não só a escola. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente falou aqui no grupo, uma reflexão. Tem mais uma? Não, acho que é isso mesmo, né? Essa questão de, quando a gente fala desse modelo de educação, a gente pensa muito no modelo de educação formal, né? E que está restrito à escola, e que a gente tem que pensar em expandir isso, né? Nos espaços formais, nos espaços informais também. Mas acho que era isso. Vocês gostariam de complementar? Então, tá bom.
Muito bom. Ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla, né, de que a educação ambiental, claro, para a criança, para o jovem, ela é importante, mas não dá tempo mais da gente esperar, né, que a próxima geração faça alguma coisa. A gente já sabe disso. Então, como esse grupo colocou, né, a educação ambiental ela precisa estar em todos os espaços, para todos os públicos. Todo mundo precisa ser ambientalmente educado. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Será que a empresa onde eu trabalho educa? Né? Será que os lugares onde eu frequento passam essa mensagem ambiental? Né? Educam as pessoas que passam por ali, que frequentam aquele espaço? O clube, a igreja, o templo, enfim, os lugares todos onde a gente passa diariamente, né? É algo para a gente pensar, porque a gente joga todas as responsabilidades, né, na escola, na educação formal, e não precisa necessariamente ser esse o único espaço de educação ambiental. Gente, eu adorei a dinâmica, adorei as discussões, as apresentações. Estou muito feliz com os resultados. Passem para mim as folhinhas, por favor. As preciosas folhinhas que eu vou precisar sistematizar isso para apresentar. Sandra, depois você passa para mim a folhinha, por favor. E eu vou aproveitar que a gente tem uns minutos, o Cláudio vai falar, mas antes dele falar, eu quero falar também um pouquinho também. Eu sou educadora ambiental no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e faz tempo. E eu sou também professora da rede estadual. Tá, obrigada. Então, eu sinto muito na pele essa questão que a Daniela, né, falou agora, dessa necessidade de facilitar os processos para os professores, de fazer uma curadoria de materiais, de entregar algo para formar o professor para ele fazer a educação ambiental. E a gente tem bastante repertório já num site de um projeto que eu trabalho, que se chama Semeando Água. Então, se vocês procurarem no Google depois, tá bom? semeandoagua@ip.org.br. Não, estou falando errado. O nome do site. Bom, depois eu vou distribuir alguns cartões aqui e vocês chegam lá. Mas é Semeando Água, IP, vocês vão encontrar o site. E lá tem muitos materiais, pessoal. Inclusive, essa semana, eu fiz uma live com uma parceira que construiu um material comigo, que nada mais é do que uma sequência didática, mas a gente deu um nome um pouquinho mais simpático, que é Trilha de Aprendizagem, e ela é sobre um tema muito urgente nesse momento, que é sobre incêndios florestais. Então, tem lá uma grande sequência de atividades, com começo, meio e fim, proposta de avaliação, tudo direitinho, tem um jogo de tabuleiro no final, para trabalhar essa temática, né, de fazer o jovem, a criança, se situar como causador, como alguém que previne incêndios florestais, esse mesmo, semeandoagua.ip.org.br. Obrigada. E aí você clica onde está escrito Projeto Publicações. Aí, na aba Publicações, é que vai aparecer esse material que eu estou falando. Tá bom? Então, tem uma série mensal que se chama Aventura Socioambiental, que é uma curadoria de temas ambientais para professores. E tem 6 trilhas de aprendizagem, sendo que uma delas é para vocês olharem hoje, ou no máximo segunda-feira, e já trabalhar com os alunos, que é para a prevenção de incêndios florestais, que é algo que a gente tem muito agora, nesse momento, mês de agosto. Então, espalhem essa ideia aí nas escolas de vocês, nos ambientes onde vocês trabalham. Obrigada, gente. Só para encerrar, eu queria agradecer a todos. Não foi só a Ágora mais bonita, mas também foi a mais eficiente, com certeza. E dizer que fiquei fascinado com como a gente cooperou. Foi um trabalho de cooperação muito legal. Não é muito fácil de acontecer isso num grupo que... Alguns já se conhecem, mas um grupo que se encontra de repente, e com jovens e pessoas com um pouco mais de idade.
foi muito espetacular e ficamos muito gratos. Vamos tentar sintetizar. Se na hora alguma coisa não estiver de acordo, vocês levantem a mão e xinguem, porque, ou corrijam, melhor dizendo. E, então, encerrando com muito, muito, muito obrigado. Sim, claro. Tá certo. Eu só gostaria de agradecer ao Instituto Iamar por essa oportunidade que, para nós, enquanto município, né, Secretaria de Educação, Meio Ambiente, nós demais, que ao longo de mais de quase 20 anos a gente vem trabalhando com educação ambiental, cada um no seu território. E desde janeiro a gente sintetizou e vem feito um trabalho de forma conjunta e agora conseguindo grandes resultados. Agradecer porque a gente ainda falava com a equipe, a gente trabalhou esses anos todos com a ponta. E hoje, nesse evento, a gente viu a importância de se trabalhar o meio, os educadores, né? E, com certeza, já acendeu uma luzinha para a gente fazer um evento, né? Daniela, Liliane, voltado para os educadores. E gostaríamos, e seria uma honra, ter o Instituto Iamar, ter vocês junto com a gente nesse trabalho. A gente sai, né, vamos dizer, na frente com a educação ambiental na grade curricular de fato, e isso não é fácil. A gente precisa de usufruir de experiências, de trabalhos tão conceituados quanto de vocês, para que a gente possa ter uma caminhada, né, no sucesso de uma sociedade ambientalmente mais consciente, um pouco mais rápido, porque as demandas não nos esperam. Tá muito bem. Eu já vi que o demais não é só o primo rico, é também o primo com conteúdo. O poder, que sabe se expressar. Você quer falar isso? Chegou aqui perto? Eu quero fazer uma. Tá bom, vamos aproveitar. Pode ser agora? Pode ser agora. Nós estamos encerrando, é a hora de fazer as apresentações, essas coisas todas. Não, eu, como presidente do Iamar, aceito o convite, estar mais próximo de todos vocês, em especial do DEMAI, pelo impacto, mas eu levantei aqui para apresentar meu amigo Cláudio de uma maneira mais tranquila. É que eu já tive a oportunidade de estar num desses palácios na Inglaterra, junto com a princesa Anne, homenageando o IP e o Dr. Cláudio e outros, tipo Lauri, a Patrícia, que tem eventos assim, de altíssimo nível que o mundo todo reconhece. E tem conhecimento também que a Universidade de Gainesville é uma das universidades na área da agricultura mais importantes dos Estados Unidos. Ele é um aluno referência, é o orgulho dessa universidade ter tido o Dr. Cláudio lá. E, com tudo isso, e esse respeito, essa credibilidade, ele aqui, se eu olhar assim, cria uma confiança. Desse evento que eu estava lá, do Whitley Award, e tinha gente que pesquisa conflitos do elefante com os agricultores no Sri Lanka, morcegos no México, gente para o mundo todo. E um dos patrocinadores lá chegou para mim e falou assim, olha, de todos esses aqui, gente muito boa, desses programas todos, o trabalho que o IP fez, e principalmente que o Dr. Cláudio e a doutora Suzane e outros tantos desenvolveram, é um dos que destaca, mesmo nesse grupo de destacados. E aí, essa questão da credibilidade é uma brincadeira que me permite a nossa amizade e intimidade, é que esse mesmo Whitley, um inglês, ele me falou assim, olha, agora o que impressionou é que tudo hoje é bacana, né? Das maiores plantações de nativas, perto de 5 milhões de árvores, enfim, coisas todas assim, mas o Dr. Cláudio passou quase que 3 anos, em a memória, sem ver o sol. Porque não estava na cadeia, não. E ele não estava preso. É um esforço vocacional, porque ele mudou para uma casinha lá no Parque Estadual do Morro do Diabo, onde a casinha só tinha uma tomada. A esposa dele tinha que fazer tudo com uma única tomada, saindo de uma, digamos, de uma vida muito tranquila, descendentes de ingleses lá do Rio de Janeiro, nobres, né, família abastada e tudo mais.
E ele é um dos maiores especialistas em primatas. Então, ele foi tirar, hoje sim, já está numa situação melhor, o mico-leão da cara preta, que estava praticamente chegou a ser extinto e recuperou. Assim, tem toda uma história muito bonita. E para isso ele tinha que, não tem feriado, não tem sábado, domingo, ele tinha que esperar os miquinhos ir dormir, que eles são itinerantes, aí vai para casa à noite e tinha que acordar antes deles acordarem, antes do sol nascer. Isso por 3 anos, fazendo observância. E aí o grande sucesso do IP, que eu tenho o prazer de ser do conselho, né, Cláudio, é que o IP ele fez essa ponte entre o meio ambiente e as pessoas. E um conceito que eu aprendi até com uma das pessoas que envolvem no IP, não sei se foi dito aqui, eu gosto muito, que ele fala assim, Dr. Cláudio, naquela simplicidade, olha, o homem no vermelho não protege o verde. Então, quando a gente fala em sustentabilidade do meio ambiente, tem que ser a sustentabilidade não só do meio ambiente, de outros processos, mas da própria relação, da governança, que é entendido quando o processo de decisões, como é que se chega a essa curadoria, essas escolhas, né? E eu acho que o exemplo que vocês fizeram aqui hoje é muito rico, porque mostrou a possibilidade de cooperação em grupos de interesses diversos, mas com uma causa comum e uma consciência comum. Então, eu fico muito agradecido da presença de vocês. Já estamos quase que no finalmente do seminário e foi um sucesso, está atingindo os nossos objetivos. E agradeço mais uma vez aqui o Dr. Cláudio, que do campo lá com os micos, aqui, a princesa lá da Inglaterra, está aqui compartilhando com a gente, né? Obrigado, Juscelino. Já viram que ele é meu amigo, né? De qualquer forma, muito obrigado. Eu ia transmitir para ele, mas você falou muito bem falado, falou direto, foi direto ao objetivo. Então, já foi direto para o Instituto Iamar. Então, nosso horário chegou ao fim. Agradeço a vocês mais uma vez.